Oi, Ateliê Gato na Tuba. Oi, Loli Laços. A minha amiga laceira do curso. Tudo bom? Oi, prof. Oi, Dai. Hoje eu tô recebendo minhas colegas aqui de laço. Na verdade, as minhas colegas águias, né, prof? Oi, Helena. E agora acabou a nossa... Oi, Lalinha. E agora acabou, né, nossa mentoria. Sofia. Semana que vem a Nanda tá aqui, hein? Nanda tá aqui. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Na quarta-feira. Quarta-feira a Nanda tá aqui. Vamos... Se Deus quiser, até lá conseguir fechar o projeto pra mostrar aqui. Oi, Lucinha. Vamos esperar a nossa convidada. Oi, Cris. Tudo bom com vocês? Ai, hoje aqui o dia tá gostosinho, porque aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba o dia é mais ou menos assim, mais ou menos assado. Por enquanto tá bom. Oi, Butterfly. Oi, Tamara. E aí, como é que vocês estão aí? Oi, Letícia. Letícia chegou. Oi, Cris. Opa, deixa eu ver. Oi, Lê. Tudo bom, Lê? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. O pessoal tá chegando ainda. Oi, Sara. Sim. Oi, Cid. Oi, a Nanda ali, ó, é minha prof de... Uma das minhas profs de mentora de empreendedorismo aí, ó. A gente acabou de terminar segunda-feira a nossa mentoria, né, prof? Ó, a Tamara. Oi, Tamara. Oi, Lalinha. Então, gente, eu vou falar de mim rapidinho, só um minutinho. Pra quem não me conhece, eu sou a G, do QBE. A gente tá, a partir do dia 17, a gente vai estar fazendo o lançamento da nossa segunda turma aqui do QBE, tá? Que é sobre brinquedos educativos e artbooks estampados num processo diferente. E a Letícia apareceu na minha vida, assim, ela caiu dentro do meu Instagram. Tá travando pra mim. Você tá travando. Tô travando? Ó, Travou. meninas, me mandem aí como é que tá aí o áudio. Me manda aí. Agora voltou. Antes estava travado. Vocês estão me ouvindo bem? O meu áudio tá bom? Gente, Tá... dá um ok aí pra vocês. Deixa eu falar e agora a Letícia vai falar pra ver se tá tudo certo nós duas, tá? Se tiver tudo certo, dá joinha. Dá um oi aí. Tudo ok? Então, vocês estão me ouvindo? Porque no início o seu tava travando um pouco, aí eu fiquei meio preocupada. Tá Mas tudo acho que tá ok. tudo ok. Ok. Então, daí a Lê caiu dentro de paraquedas no meu Instagram, apareceu, não sei porquê, né? Não. Mentira, eu tava procurando um curso de especializado aí em jogos. Na verdade, eu tava procurando vários cursos em vários tipos de plataforma para identificar o melhor para o meu produto, né? E aí a Letícia apareceu na minha vida e eu comecei a seguir ela e foi assim do nada, do dia para noite. Num dia ela apareceu, 2 dias depois eu tava lá comprando o curso dela. Justamente para aprender. E como eu tô nesse processo aqui do esquenta, para lançar o curso, eu ainda não consegui nem abrir o curso, né, Lê? Mas depois do curso eu vou pegar a Lê de
de laço, lá, agora essa é minha. Então, a Lê vai falar um pouquinho primeiro de quem ela é, porque ela trabalha com a Fono, né? E ela vai falar um pouquinho dela. Pode liberar. Então, gente, boa tarde. Eu sou Letícia. Eu sou fonoaudióloga. O meu público é infantil, eu atendo crianças a partir de 1 ano até 9, 10. Essa é a faixa etária do meu público infantil. E eu, assim, apaixonada pelo público infantil, pelos meus picurruchos. E eu amo criar coisas para sempre trazer novidades para os teleatendimentos agora, né? E também para os atendimentos do consultório. Então, eu acho que eu tenho um dilema aqui. Fono que diz que não é criativo, não se pode intitular isso. Principalmente quem atende criança. Porque a todo momento a gente precisa pegar um brinquedo, só que utilizar o brinquedo de várias formas diferentes. Porque um brinquedo por si só tem uma estratégia adequada, sem olhar o paciente, ver qual a necessidade daquele brinquedo. A gente precisa sempre misturar os brinquedos, utilizar o mesmo brinquedo de várias formas. Então, eu sempre falo que fono infantil é criativo, sim. E eu conhecia, como a Janine falou, que ela me seguiu. Não lembro quando foi. Foi logo antes de eu lançar o curso, não Foi foi? uns 3 dias antes de você lançar a tua segunda turma. Aí depois eu entrei no seu Instagram e vi o seu trabalho. E eu sou apaixonada também por essas coisas manuais. Eu também faço materiais para os meus pacientes em feltro, compro feltro, boto a mão na massa, crio os meus próprios materiais. E é isso. Sou fono, a minha demanda é crianças de 1 para atendimento para desenvolvimento, estimulação precoce. E minha demanda é essa, entre essa faixa etária, 1 ano, 9 anos, atendo crianças para estimulação, atendo crianças autistas. Então, a gente precisa sempre pensar bastante em qual brinquedo, qual recurso, qual estratégia vai utilizar com cada paciente, porque cada paciente é único. A gente pega um brinquedo, mas a gente não brinca da mesma forma com todos os pequenos, né? Eu sempre falo, né, que a gente cria o brinquedo de uma maneira, mas a cabeça da criança ela é milhões de vezes mais criativa, né? Então eu vejo Exatamente. isso justamente com a minha filha aqui. Às vezes eu crio o brinquedo para uma função, mas aí ela vem e, cara, acaba com a minha produção, porque ela vem e cria em cima daquilo que eu criei, entendeu? Infinitas possibilidades ali, entendeu? É Naquilo. exatamente assim. Às vezes acontece comigo que eu preparo uma terapia para uma criança, vou já todo esquematizadozinho, não, vou utilizar esse brinquedo com esse intuito. Quando chega lá, a criança brinca de outra forma, completamente diferente, e a gente tem que se adequar à criança. A gente não pode falar, não brinca dessa forma. Claro que a gente vai trazer a brincadeira da criança, que a criança trouxe para o nosso objetivo, tentar enquadrar no objetivo terapêutico e utilizar a imaginação da criança para brincar daquela forma. E depois, se a gente conseguir conduzir, levar para a forma que nós, terapeutas, estávamos planejando para aquela terapia. Mas a imaginação da criança é muito fértil e isso é maravilhoso. Isso que me encanta nas crianças. Travou? Voltou. Voltou? Voltou. Gente, aconteceu uma explosão aqui perto. Acho que deve ter explodido algum transformador, gente, que vocês não têm noção. Acabou com a luz da casa, gente. Eu tô no 4G agora. Eita! Mas Tá vai dar tudo muito. certo. Não, tá tudo certo. Não, foi aqui perto, né? Mas você sabe que, né, ligações aí, né, de cabos passam. Mas vou continuar no 4G aqui. Então, assim, então essa questão de, do lúdico da criança é muito louco, né? Eles são, assim, muito criativos. A gente acha que é criativo, mas aí eles vêm e acabam com a nossa criatividade, né? E aí, eu queria saber de você. Você utiliza muitos brinquedos, como você falou ali na questão do atendimento, né? E você também utiliza esse material de quitebooks, brinquedos assim educativos nesse material de feltro, além dos que você faz, você também você consome esse produto ou fica na sua produção e nesses produtos
que já são mais indicados, assim, como os jogos? Então, eu gosto muito de colocar a mão na massa. Eu gosto de fazer. Então, o que é que eu faço? Eu sempre estou pesquisando coisas que, por exemplo, se eu tenho um paciente e o meu paciente precisa trabalhar animais, eu já trabalhei com os animais em miniaturas, eu quero fazer coisas diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu vou na internet, eu vou no famoso Pinterest, vou no Instagram, procuro referências e compro material e faço. Porque eu gosto de fazer. Entendeu? Porque você é criativa, né? Enquanto eu ainda tenho tempo, enquanto eu ainda tenho disposição para isso, que eu consigo administrar, eu gosto de fazer. Mas eu tenho fantoches, fantoche grande, que eu já comprei, sabe, essas feiras de artesanato, sempre quando tem numa orla, numa praia, numa praça. Então, eu gosto muito porque são brinquedos simples, são esses tipos de brinquedo que encanta mais a criança. Às vezes a gente compra um brinquedo caro, um brinquedo que acende luz, que faz barulho, que faz isso, e às vezes a criança não dá atenção. Aí pega um fantoche de pano, de um material de feltro, algo desse tipo, e a interação é muito melhor do que um brinquedo super caro, que acende luz, que pisca, que canta, que fala isso e aquilo. Então eu gosto muito, mas como eu falei, não consumo porque eu gosto de fazer. Então eu gosto de produzir. Mas dentro da área da fono também é utilizado, sim, né? É porque você gosta de botar a mão na massa, principalmente, né, com crianças pequenas. Porque tem a questão sensorial, que tem alguns livrinhos, algumas coisas que tem uma textura diferente, que você consegue abotoar, desabotoar. Então você trabalha a coordenação motora da criança, o sensório da criança. Então esse tipo de brinquedo, de material, é muito importante. Porque não somente consultório, para as crianças, os pais brincarem com as crianças, eu sempre falo, não precisa uma meia, por exemplo, uma meia pode virar um fantoche. Um material... Olha, olha, só um pouquinho. Eu não sei, a gente tá conversando, mas eu não tô vendo nenhum comentário, nenhum coração, não sei se travou para as meninas, e a gente tá aqui conversando de boa. Meninas, deu um... Será que travou? Não sei. Meninas, dê um aí, se vocês estiverem escutando a gente, dá um coração, ó. Agora subiu. Aí, agora subiu. A gente achou que tava travado, né? Tipo, eu conversando com você que bom. Então, aí, desculpa te cortar. Pode falar. Então, aí você indica esse material também, né? Sim, esse tipo de material é muito importante para o desenvolvimento da criança. Porém, uma coisa que eu bato sempre na tecla, não é um material, não é um brinquedo que vai fazer a criança se desenvolver. Não é isso. É como que a gente brinca com a criança com o material. Então, não adianta comprar vários livrinhos, vários brinquedos e não utilizar da maneira correta. Não estimular a criança da maneira correta. Simplesmente dar lá ou na mão da criança e deixar a criança se virar. Então, é como eu sempre falo, não é o produto, não é o material, é como a gente brinca, como utilizar. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse esquenta, sabe? Eu trouxe várias pessoas de várias áreas, estou trazendo ainda, justamente para as artesãs entenderem, até explicar isso tudo para os pais, porque muitas vezes os pais compram e nem sabem, né, utilizar aquele material. E aí a artesã chega, dá esse respaldo todo, dá essa autoridade do brinquedo que ela está vendendo. Aí os pais ficam muito mais seguros em estar adquirindo esse produto, né? E repassando todas essas informações aí de utilizar, de cuidar, de ensinamento, de desenvolvimento, por que ele está fazendo aquela atividade, né? E lógico, a criança vai vir com a própria criatividade e dar o jeitinho dela também, né? Por exemplo, o material que você sorteou ontem, que é o das emoções, é os quadradinhos. Pronto, esse daí. Esse é o quebra-cabeça, né? É o quebra-cabeça, pronto. Esse material aí, por exemplo, uma mãe compra esse material ou um profissional que trabalha com criança. O que a gente pode trabalhar com esse material? Percepção visual, porque a criança vai ter que identificar qual é a parte do bichinho, qual a outra parte do bichinho. Dá para trabalhar o quê? Cores, porque cada bicho tem uma cor diferente. Então, a questão das cores, a questão da nomeação dos bichinhos, como é que as onomatopeias,
como qual é o som do bichinho. Então, ó, em um material desse, quantas coisas pode ser trabalhado com uma criança? E não somente a criança identificar qual é o bicho que está aí ou montar e juntar um com o outro. Então, o material, quando a gente faz, você pensa, o quebra-cabeça para juntar uma parte com a outra, juntar os animais. Quem é artesão e não tem assim tanto conhecimento em questão de desenvolvimento de linguagem, vai fazer o material só pensando, é animal, um pedaço com outro, pronto. Um quebra-cabeça. E a mãe que vai comprar vai entender a mesma coisa. É um quebra-cabeça que exatamente. Os animais. Então, nós como terapeutas que trabalhamos com crianças e sempre orientamos os pais em relação ao desenvolvimento de fala e linguagem da criança, o que a gente vai falar? Com esse material você pode trabalhar as cores. Quando tiver com a criança, já fica, olha, a vaquinha é branca e preta. Olha, o ursinho é marrom. Qual é a cor do olho do ursinho? É branco. Então, não é simplesmente entregar o material na mão da criança. E também eu falo até assim também. Tem o urso, tem a ovelha, tem o tigre e tem a vaquinha. E aí você fala, com que letra que começa a letra, a palavra urso? Como é que é a primeira letra do urso? Exatamente. Quantas letras tem, né? Quantas letras tem o urso, sabe? Exatamente. Então, tipo, isso aqui é muito mais... É um projeto tão pequeno, visualmente, né? Manualmente, na palma da mão, mas ele é tão rico de criação, de desenvolvimento, de trabalho. Isso. Vou te mandar de presente, tá? A Alicia falou aqui, pode contar histórias. A Alicia comentou aqui, pode contar histórias. Exatamente, quando você está montando o quebra-cabeça, você pode criar história, frases. No momento que a criança já começa a falar, elaborar frases simples. Olha, o ursinho vai passear, o ursinho caiu, o ursinho... Enfim, trabalhar essa forma lúdica para a criança. Não simplesmente dar o material para juntar o pedaço e pronto, acabou. São várias formas que dá para utilizar os materiais. Gente, olha, uma fono falando. Não sou eu, tá? Não sou eu. Então, e aí... E aí, lógico, né? Eu vou perguntar dos jogos virtuais agora, né? Que eu sei, porque eu te acompanho, eu sei que eles apareceram há muito tempo já lá na fase da faculdade, né? Então, quero que você me conte um pouquinho dessa interação com o jogo e qual foi a repercussão desse projeto agora nessa fase da pandemia, que aí você teve que... Era um projeto assim... que agora na pandemia virou assim, né? Exatamente. Então, assim, eu desde a minha época da faculdade, eu sempre falo isso para quem me segue, que a maioria do quem me segue são profissionais, são fonos, psicólogos, enfim. Que quando eu comecei os estágios na universidade, o repertório de brinquedo lá no estágio não era tão grande. Eu estudei na universidade pública, tinha brinquedos, mas às vezes eu pensava em uma estratégia de terapia e eu não conseguia achar um brinquedo para a estratégia que eu pensei. Então eu ficava, mas eu quero fazer isso com a criança. Se não tenho o brinquedo disponível, eu vou criar. Eu vou fazer alguma coisa para eu conseguir trabalhar com a criança o que eu quero trabalhar. Então, os meus jogos virtuais de impressão. Primeiro eu comecei com jogos de impressão. Por exemplo, fazer trilha. Eu comecei a montar trilhas, imprimia e levava para terapia com dado, com os bonequinhos, servia dos pininhos. Aí depois eu já comecei a fazer jogos no PowerPoint. E eu morava perto da universidade, então eu levava o meu computador para os estágios. Então eu utilizava o meu computador para utilizar os meus jogos que eu criava na terapia com os meus pequenos. Então, essa minha história com jogos, minhas criações já vem de lá da época dos estágios, que eu precisava me virar. Porque eu não tinha o brinquedo que eu queria para minha terapia. Eu podia utilizar os brinquedos que tinha lá? Podia. Mas eu sou muito assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero fazer aquilo para fazer acontecer. Então, se eu tinha pensado em uma coisa, eu não tinha um brinquedo, eu ia lá e fazia um jogo visual ou uma coisa para imprimir, para trabalhar o objetivo que eu queria com a criança. Então, desde a época da universidade, já tenho 5 anos que eu faço os meus materiais.
Aí, na época da faculdade, me formei, no início de atendimento. Aquela coisa difícil, porque eu me saí de uma cidade, fui para outra, não tinha tanto recurso, porque eu montei uma casa do zero, não tinha recurso para comprar um monte de brinquedo. O que foi que eu comecei a fazer? Comecei também a utilizar os meus jogos, comecei a criar os meus jogos para os meus pacientes. Mas eu sempre crio os meus jogos, às vezes eu crio um jogo, assim, aleatório, que eu sei que eu consigo utilizar com vários pacientes de maneiras diferentes, mas eu crio jogos específicos para os pacientes. Paciente que precisa de uma demanda, por exemplo, vai lá, bem, um exemplo simples. Categorização de alimentos. Na categorização de alimentos, a gente tem o quê? Fruta, verdura, alimentos sólidos, alimento líquido. Então, a vasta vocabulário para trabalhar com a criança. Olha Então, que ideia que ela acabou de dar, gente, para fazer uma página aí, ó, de Quitebook. Fazer como é que é a palavra? Categorização. Categorização de elementos aí para trabalhar numa página, de colocar de um lado os elementos sólidos, os vegetais, né? Olha que ideia muito incrível que ela deu para fazer uma criação de página aí, ó. Então, é aquela coisa. A gente pensa, a gente tem como pensar em um material bem amplo. Eu dei o exemplo do vocabulário de alimentos porque é uma coisa bem simples. Só que às vezes eu tenho um paciente que ele consegue identificar quais são as frutas e as verduras. Aí eu tenho esse material com fruta, verdura, enfim. Mas eu tenho outro paciente que não consegue distinguir o que é fruta e o que é verdura. Então eu já vou trabalhar, pegar esse material num jogo virtual. Coloco um monte de imagem, aí eu imprimo, e aí a criança tem que fazer o quê? Vamos separar o que é fruta e o que é verdura. Então, estou trabalhando a categoria semântica de alimentos. Um outro pode ser que esse mesmo material que eu fiz, estou trabalhando escrita. Criação de frases. Eu pego as figuras que eu imprimi e vou trabalhar a escrita com o paciente. Aí, isso no consultório, que eu consigo fazer o material e imprimir. Agora, nos teleatendimentos, que a nossa especialidade de fono não podia atender online. Só foi permitido depois da pandemia para não deixar os pacientes desassistidos. Então, eu tive que readaptar os meus jogos que eu fazia para a impressão, porque eu faço para impressão, plastifico, porque eu consigo utilizar várias vezes com os pacientes e não acaba perdendo, né? Eu tive que readaptar para o online. E no início, eu comecei a utilizar os próprios materiais de impressão, mandava para os pais imprimirem. Aí eu tinha o meu material aqui, a criança tinha o material lá. Mas eu comecei a perceber que a criança não se interessava. Porque a criança estava brincando sozinha ali. Às vezes tinha os pais que ficavam do lado, mas não são todos os pais que têm paciência de ficar no momento ali do atendimento. Brincando, interagindo. Então, se eu percebia que não tinha o apoio, a ajuda do pai, e a criança não estava sendo eficaz ao papel impresso para fazer aquele material, o que foi que eu comecei a fazer? Jogos interativos no PowerPoint. Porque no PowerPoint tem como colocar movimento, tem como colocar som, tem como colocar vídeo. Então, com o material no PowerPoint, eu coloco no meu computador, compartilho a tela no meu computador, porque tem os programas, né, o Zoom, o Google Meet, que dá pra gente fazer isso. A terapia ficou muito mais interessante para a criança e a criança se engaja. Exatamente. Então, pensando em terapia, mas pensando, por exemplo, em pais que gostam de fazer essas coisas, que querem fazer esses materiais. O meu curso também é aberto para pais, porque tem pais, inclusive eu tenho até um pai de um paciente, uma mãe de um paciente que entrou no curso porque queria fazer atividades, materiais, até mesmo para auxiliar na alfabetização da escola. Porque a escola também teve que se readaptar a isso. Então, a escola também teve que trazer as atividades para o virtual. Não só a gente como terapeuta. Então, todo mundo teve que se adaptar para o virtual. Então, por exemplo, eu tenho algumas professoras que me seguem, que pedem dica. Letícia, como é que eu consigo fazer para
o material para trabalhar com a criança desse jeito, porque só no material impresso, na folha impressa que eu mando, ou nas apostilas, nos próprios livros que os alunos têm, não dá certo. Eu tenho que trazer uma coisa mais interativa. Então, os jogos virtuais, que acabou sendo um boom agora nesses 4 últimos meses, 5 meses, foi justamente por causa disso, que a gente teve que se reinventar. E eles Para adoram, poder né? chamar a atenção da criança. Porque o que a gente faz com a criança é brincar de uma forma estratégica para alcançar os nossos objetivos em sessão. Mas a criança tá ali, a criança não tá pensando que tá na fundo, a criança tá brincando comigo. Exatamente. E eles adoram jogos, né? E se tiver alguém jogando com eles, né? É muito mais divertido ainda. Ô, Letícia, eu sei que eu não fiz essa pergunta para você, mas eu queria fazer uma pergunta. Você tem como me dizer, assim, 3 jogos que eles mais gostam assim, que você mostra e faz, uau, gostei desse, achei maravilhoso. No virtual, No virtual. no de movimento. Jogo da memória Meu é um dos queridinhos. Jogo da memória. Um que é bem famoso, que é o Lince. Que é de pegar uma figura, procurar num tabuleiro cheio de figuras. Porque eles ficam aquela coisa de competição, quem é que vai achar primeiro a figura? Não, eu vou achar, não, deixa eu procurar. Então, esse jogo também é um dos queridinhos dos meus pacientes. Jogo da memória, esse. Deixa eu ver o que mais. Trilha. Trilha. Porque também tem a questão da competição. Da competição, né? De quem chega primeiro, porque né? Tá os dois. Ele não tá simplesmente vendo um jogo na tela do computador. Ele tá brincando comigo. Então, é aquela coisa, aquela troca de turno. Uma vez o paciente, uma vez eu. E tem aquela coisa, quem é que, por exemplo, o jogo da memória. Quem é que acha mais figuras? É engraçado você estar falando isso, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito competitiva. Então, assim, eu não tenho esse lado competitivo. Já tive, mas eu trabalhei ele porque me incomodava, né? Hoje eu já Mas criança sempre tem. Mas é isso que eu ia falar. Então, assim, isso que eu ia perguntar para você. Eu não gosto de incentivar isso, mas para você é necessário incentivar isso? Então, é aquela coisa, incentivar de uma forma que também a criança trabalha a frustração. Porque nem sempre a criança vai ganhar. Uhum. Então, esses jogos também trabalham a questão da frustração. Você não conseguiu agora, mas na próxima vez você pode conseguir. Dessa vez fui eu que cheguei primeiro na trilha, por exemplo. Fui eu que cheguei primeiro lá no fim, mas na outra vez você pode conseguir. Aí eu mando o jogo para os pais fazerem de novo com a criança. Aí às vezes eu dou assim um toque para os pais, deixa ele ganhar. Para ele perceber que ele não ganhou comigo, mas ganhou com alguém, então, um outro adulto, né? Porque eles querem ganhar do adulto, né? Eles têm essa necessidade de ganhar do adulto, né? Então, essa questão da competição é saudável, mas a gente tem que saber trabalhar isso também. Não é simplesmente fazer um jogo de competição, vamos ver quem chega primeiro. Aí a criança não consegue chegar primeiro, não consegue achar as figuras, a criança se frustra e a terapia foi por água abaixo, porque a criança não tem mais motivação para dar continuidade no jogo e na terapia. Então, como eu falei, todos os jogos sempre têm o porquê que a gente está brincando, jogando. É o que eu sempre falo para os pais. Os pais às vezes acham, mas meu filho só brinca. Vai pro fono, vai pro psicólogo, só faz brincar. Mas é por meio da brincadeira que a gente aprende. A gente teve 2 perguntinhas aqui. Aprender e prender é importante para lidar com as frustrações, né? Sim, é importante, né? Porque a Letícia falou. E como acertar o jogo e a idade? Isso é uma coisa que, eu vou te falar, que é uma coisa meio padrão dentro dessa coisa de idade e jogo, né? A Tamara, eu não sei se a Tamara, eu acho que ela deve ser de brinquedo educativo também. Dentro da área do brinquedo educativo, existe muito essa questão, sabe, de o que apresentar para cada idade, sabe? O que você apresenta para... Pode falar. Por exemplo, em criança na faixa etária de 1, 2 anos, 3 anos, não tem por que a gente ficar querendo trabalhar letras, números, porque às vezes a criança decora, mas ela não necessariamente porque ela está repetindo que ela reconhece que ali é o número 1,
que fala um, mas ela não entende para que serve aquele número um. Uhum. Então, a letra A. Letra E. A criança aprende, decora que aquela imagem, que é o significado significante, que aquela imagem é a letra A, que chama A, ou que chama B. Mas não necessariamente a criança entende isso. Então, ó, para essa faixa etária, o que é bom? Animais. Porque é De 1 a coisas do 2 você tá cotidiano. falando? De 1 a 2, 3 anos, isso. Tá, Porque tá. é o que mais trabalha com crianças. Porque Uhum, uhum. é o que a gente vai estimular. Cores, os animais, aí animais da fazenda, animais que podem viver em casa, animais da selva. Por Uhum. exemplo, os meios de transporte, você já consegue trabalhar. Ah, o carro, o caminhão anda no chão, o avião anda no céu. Então, essas coisas que sejam úteis para a criança naquele momento para reconhecer. Uma criança de 2 anos, para que uma criança vai precisar aprender números nesse período? Qual é o local no dia a dia, um vocabulário da criança que a criança vai conseguir utilizar isso? Ó, a Nanda A gente botou tem que aqui fazer materiais que ajudem no desenvolvimento da criança e que a criança consiga utilizar no vocabulário no dia a dia. que é o cotidiano, né? Tipo, No trazer o cotidiano? cotidiano pra dentro da brincadeira, né? Porque o Exatamente. cotidiano dela ainda não faz parte da letra, da leitura ou da matemática com os números, Exatamente. né? Então Então, você tira. nessa faixa etária, o mais lúdico possível, melhor. Por exemplo, crianças de 1, 2 anos, mostra os animais, o carro, a moto, aí já pode fazer as onomatopeias, qual é o som do animal, qual é o som que o carro faz, qual é o som que a moto faz, qual é o som que o avião faz. Então, são coisas que a criança vai conseguir identificar. Se a criança ouve uma buzina e você estimula na brincadeira lúdica, bibi, com o carro na mão, quando a criança ouviu bibi, ela vai identificar com a buzina de um carro. Uhum. Então, é Correlação, né? trazer, Trabalhar a correlação, né? então é trazer o cotidiano para o lúdico. Brincar de animaizinhos na fazenda, brincar de comidinha. Às vezes, tem muito essa estigma de brincar de comidinha só com o menino. O menino não vê a mãe, a avó, o pai cozinhando, porque ele não pode brincar de comidinha com o menino também. É o cotidiano, é o dia a dia, para trazer na brincadeira. A criança aprende através da brincadeira e dos estímulos que é dado no dia a dia. Não somente na brincadeira, claro. Mas Uhum. tudo vira estímulo para a criança. Então, brinquedos pensando em animais, em cores, em texturas, coisa mais áspera, coisa mais lisa, que tem umas bolinhas, que tem uma outra textura, são também muito legais para essa faixa etária. Beleza. A Nanda falou que o ideal é variar os jogos no dia ou a criança pode brincar várias vezes com o mesmo? É como eu falei, não é o brinquedo, é a forma de Como brinca, brincar. né? Que às Se vezes eu o pego mesmo brinquedo pode ser brincado de várias maneiras, de né? outras formas. Por exemplo, um caminhãozinho que a criança tenha com os animais. No momento, você está colocando os animais dentro de um caminhão e levando para passear. E saem com o caminhão com os animais na casa toda. Outro momento, quando é de noite, ela está brincando com o mesmo caminhão, com o mesmo animal, só que aí ela já vira o caminhão de cabeça para baixo e está colocando o animal para dormir no caminhão. O caminhão virou cama. Ou às Uhum. vezes a criança, sei lá, pega um. Eu tenho esponja de prato, que às vezes quando eu tô brincando de forma lúdica, a esponja vira cama pro bichinho. É um colchãozinho. Então, assim, o mesmo brinquedo você pode utilizar de várias formas. Eu tenho Uhum. aqui, ó, um exemplo. Eu tenho esse aqui, que é, por exemplo, a faixa etária menor. Que são as argolas que dá para fazer com material de você, dá pra fazer de pano, dá para fazer com vários materiais, várias cores Eu diferentes. tenho aqui, ó, quer ver? Eu tenho um aqui, ó, quer ver? Ai, cadê? Acho que tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Eu fiz a da girafa, olha aqui, ó. Aí tira a girafinha aqui, ó, E e coloca no põe aqui. pescocinho. E aí as argolinhas estão aqui no pescocinho, ó. Então, ótimo.
Qual é o intuito desse brinquedo? Você olhando Qual é? assim. Me conta. Qual é o intuito? Me diz aí a sua primeira impressão quando você vê um brinquedo desse. Bom, eu trabalho. Comentem aí. Comentem aí o que é que vocês Comenta olham em vocês, depois brinquedo. ela fala. Como é que vocês utilizariam esse brinquedo com a criança pequena? Vamos ver se tem alguma resposta. O teu é de pinguim, o meu é de girafa. Ninguém respondeu? Porque tem um delay, né? Então vamos ver se alguém vai responder. Delay. Então, ó, você olha aqui várias argolas de tamanhos diferentes. Aqui, alguém falou coordenação motora, cores, encaixe, tamanho, certo? Então, qual é a função desse brinquedo? Encaixar no tamanho certo. Encaixar esse, pronto. Com esse brinquedo aqui, eu utilizo de várias formas. Tem as argolas de uma cor. Eu já aproveito outras coisas que têm a mesma cor para juntar todas as coisas da mesma cor. Então, eu tenho rosa, eu tenho uns palitinhos, eu tenho um pompom, eu tenho várias coisas com cores. Então, eu pego esse aqui, a gente vai pegar qual é a primeira cor, rosa, e quais são os outros brinquedos que tem aqui que é dessa mesma cor. Vamos separar. Separa todos os brinquedos. Vamos procurar na casa qual é o brinquedo, qual é qualquer coisa que tenha a cor verde. Claro que isso aqui é uma atividade com crianças que já reconhecem cores. Você utiliza isso aqui para dar como modelo para a criança procurar os objetos dessa cor. Com crianças menores, você vai trabalhar a coordenação motora, se a criança consegue pegar, se tem um movimento de pinça para colocar aqui, ou se ela pega de qualquer jeito e joga. Então, colocar na ordem, no tamanho. Às vezes a criança chega e faz isso aqui. Aí o que é que você vai mostrar? Tá faltando. Qual é que a gente vai colocar? Aí a criança, através do seu modelo, a criança vai aprendendo pela imitação que ela precisa colocar para deixar tudo juntinho. Então, no brinquedo, você tem infinitas formas de uso. Não necessariamente utilizar o brinquedo somente da forma que ele foi feito para brincar. Exatamente. Você sabe que essa brincadeira aí de achar cor, o meu marido e minha filha, eles brincam muito na rua, né? Aí a Sara fala, meu olhinho tá vendo a cor vermelha. E daí o outro tem que ficar procurando o que ela tá enxergando com o olhinho dela vermelho, né? Essa questão de pareamento aí, né? De cor. Daí você vê que às vezes não precisa nem de brinquedo para brincar. Exatamente. Tá vendo? E às vezes você consegue estimular a criança não somente com brinquedo. Qualquer coisa vira brinquedo para a criança. Exatamente. Eles caem uma caixa, às vezes você compra um brinquedo super caro e a criança se encanta com a caixa, né? Ela quer a caixa para brincar, né? Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta para ler, tem um box aqui embaixo, tá bom? Que tem um pontinho de interrogação e pode mandar para lá, tá? Que daí fica mais fácil de eu visualizar, porque às vezes passa o comentário e eu não consigo visualizar, porque eu tô focada na Letícia, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Depois eu quero que você me fale, Lê, e qual que foi a aceitação desses jogos virtuais para os pais, né? Porque, a princípio, ele tem esse primeiro bloqueio. Por quê? Porque é uma coisa digital que, a princípio, a criança tem dificuldade pela questão de mobilidade do produto ali, né? Mas também eles aprendem super rápido, né? Exatamente. Então, assim, no início dessa pandemia, quando a gente falou, a gente vai atender online. Até nós ficamos, sim, a maioria dos fonos ficaram, meu Deus, como é que eu vou atender uma criança que eu preciso brincar com a criança, estimular a criança no online. Claro que crianças pequenas não tem como fazer. Crianças pequenas precisam do apoio dos pais. Às vezes, uma criança de 2 anos, por exemplo, eu não consigo ficar na frente do celular, porque a criança começa a fazer um monte de coisa, menos prestar atenção em mim. Então, essa faixa etária já é um pouco mais difícil. O que é que eu faço? Orientação para os pais.
mando sugestões de atividade para os pais fazerem em casa. Mas crianças com 3 anos e... Ó, eu tenho um paciente com 3 anos e meio que eu consigo manter a atenção dele. Com 4, 5. Então, no início já foi difícil pra gente, porque a gente ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar a criança quietinha para manter na terapia? Só que, claro, a gente precisou também orientar os pais. A gente falou, ó, como eu sempre falo, a criança está comigo durante 30 a 40 minutos em sessão, uma vez na semana. Não é uma vez na semana comigo que a criança vai ter uma evolução. É diariamente, os pais utilizando as estratégias que são utilizadas em consultório. Então, a gente vai fazer as atividades, tentar fazer atividades online. Às vezes eu não utilizo somente os jogos virtuais. Às vezes eu falo, vamos procurar coisa na casa, me mostra seus brinquedos, vamos brincar, você brinca com seu brinquedo aí, eu brinco com o meu aqui, por exemplo, os animais, eu tenho animais, a criança tem animais. A gente cria uma narrativa, cria uma história, eu mostro o meu brinquedo para ele, ele mostra para mim. Então, a orientação para os pais foi fundamental. É novo para vocês e é novo para a gente também, porque a gente não atendia online. Então, toda uma questão de orientação e troca. Alguns pais ficaram receosos, não aceitaram. Sério? Não quiseram. A maioria não quis, porque ficou nessa coisa, não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Eu tentei conversar e dizer, ó, é melhor seguir uma orientação com vocês, a gente tentar, do que parar de vez. Mas aí vai de cada pai, vai de, né? Nem tentar, assim, chegaram nem tentar. Nossa. Teve pais que não quiseram. Mas vai de cada pai. Às vezes porque não tem tempo. Alguns pais alegaram que não tinha tempo de ficar na frente do celular ou do computador para a criança. Alguns pais precisaram trabalhar em casa, então não tinha como conciliar para ficar no atendimento. Outros pais não estavam trabalhando em casa, estavam continuando trabalhando na rua e não ficava com a criança, então era uma outra pessoa, às vezes era uma avó mais velha, era uma babá que tinha que dar conta da casa, então enfim. Mas os pais que aceitaram, é aquela coisa, ó, a gente vai tentar, vamos ver como é que a criança sai, como é que a criança evolui, se a criança permanece atenção nos jogos, nas brincadeiras. E depois, como eu faço os jogos personalizados para a criança, eu sei os desenhos que a criança gosta. Eu sei o que a criança gosta de brincar. Você pega pelo coração, né? Então, a criança gosta de patrulha canina, eu vou fazer o jogo vai ser de patrulha canina. A criança gosta do Bob Esponja, eu vou fazer um jogo com o Bob Esponja. É tipo para aprender a ter noção mesmo, né? Então, e os pais percebem esse cuidado. Olha, ela fez um jogo que ia chamar a atenção dele porque ele gosta do desenho. Então, alguns pais se atentam a isso. Porque percebem que a gente não está fazendo atendimento no online, pegando material, só por fazer. Eu tenho muito essa preocupação de fazer um material, um jogo que a criança se interesse e mantenha a atenção comigo, e os pais percebem isso. Então, claro que tem jogos que eu consigo adaptar o mesmo jogo com vários pacientes. Também não é sempre que eu faço um jogo para cada paciente. Eu faço um jogo que eu fiz com o Ciclaninho, com o Joãozinho, eu consigo usar com o Pedro. Até vai ser um jogo que você vai mostrar daqui a pouco, né? Inclusive tem um jogo que eu fiz que foi sucesso, porque dá para utilizar de várias formas. E eu fiz esse jogo... E é um jogo meio que, tipo, para todo mundo, né? Tipo, engloba várias, né? Exatamente. E essa ideia desse jogo veio a partir de um material que eu já tenho, que eu estava trabalhando com uma criança, e eu precisei trazer essa questão do vocabulário para o virtual. Então, eu fiz Antes da gente passar por esse jogo, então, assim, nem todos os pais aceitaram, mas os pais que aceitaram super amaram. Apoiaram. Os pais que começaram, assim, alguns, quando é com a criança mesmo, permaneceram. Porque teve alguns que as orientações eram mais para os pais brincarem com a criança, ideias de atividades. E alguns perceberam que não estava dando conta. Falaram, não, Letícia, vamos esperar, quando voltar tudo certo, presencial, a gente volta. Normal. Mas quando é com a criança mesmo, foi sucesso. Cara, jogo e criança, né? É tudo de bom.
Ó, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Duas perguntas pra gente responder rapidinho antes da gente mostrar aqui o jogo, porque a gente tem ainda aqui 15 minutinhos. Você passa rápido, né? Mas qualquer coisa, se quiser voltar depois com perguntas, viu? Pode perguntar, porque a Lê é super lá antenada e dá tudo resposta. Eu, antes de comprar o curso dela, eu fiz mais 50 perguntas para ela, chamei ela no WhatsApp, perguntei, fui na aula que ela tinha lá, que ela dá antes do curso. Responde tudo, viu? Ela responde tudo. Ó, a Tamara perguntou assim: as peças pequenas, como botão, bolinha, etc., mesmo costurada, a criança põe na boca para tentar tirar? Sim, né? E também a Ateliê Gadatuba, ela falou sobre quebra-cabeça e labirinto. Provavelmente ela deve ter dado um exemplo, ou lá atrás, que eu vi agora só. Mas sim, né? Bota na boca, né, Letícia? É a fase oral, né? Dos pequenininhos, Exatamente. né? Os pequenininhos sempre vai colocar tudo na boca. Então, assim, quando você for fazer um material, se for fazer um material específico, personalizado para a mãe, prestar atenção nisso, ver qual é a faixa etária da criança, se realmente tem necessidade de colocar botão, tem necessidade de colocar bola, você não consegue substituir por outra coisa, se você conseguir substituir, melhor, porque você não Cria o risco, né? tem o risco da criança tirar, porque a criança arranca. É costurado, por mais que seja costurado, colado, a criança vai forçando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, a criança arranca, os pais podem acabar não vendo e acontece alguma coisa. Mas se você consegue substituir, melhor. Gato na tuba, daí você faz a pergunta de novo, porque eu não entendi, só ficou escrito lá quebra-cabeça ou... Era quebra-cabeça ou labirinto? Aí a gente, só que eu não entendi a pergunta, tá? Mas aí, enquanto isso, você pode fazer de novo, que daí a Lê vai mostrar agora. Ela vai mostrar um jogo para vocês virtual, tá bom, gente? Que ela realmente desenvolveu dentro dessa plataforma que ela trabalha. E aí ela vai explicar um pouquinho o que trabalha esses jogos, qual é o objetivo desses jogos, tá? Que ela desenvolveu aí, que ela vai mostrar pra gente. Pode ir? Então, assim, o jogo que eu fiz, porque assim, como eu falo, eu faço sempre os jogos para os pacientes de acordo com o que precisa o meu paciente. Mas tem jogos, assim, bem amplos que dá para fazer, que dá para juntar e fazer um jogo virtual e um material físico. Como eu falei, eu gosto de botar a mão na massa. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz os cômodos da casa de feltro. Então, eu mesmo fiz, aqui tem a cozinha, aí tem o banheiro. Então, eu utilizei esse aqui no presencial com o meu paciente, eu utilizei no online também aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês. A criança tá aí do outro lado, eu tô aqui. Aí a gente faz da forma que eu estava trabalhando, né? Que é a categorização sempre dos cômodos da casa. Vamos supor que eu sou o seu paciente, tá? Estava trabalhando com vocabulário. Exatamente, vocabulário das coisas da casa, porque é o cotidiano da criança, que a criança tem dificuldade de assimilar, de guardar vocabulário. Então, sempre tem que ficar insistindo, trabalhando os mesmos vocabulários, para a criança ir associando e guardando. Então, no online eu comecei a trabalhar com esse, só que eu via que não estava chamando tanta atenção da criança. Porque eu chegava e falava, qual é a parte da casa dessa daqui? Aí a criança fala quarto. O que é que a gente tem no quarto? No quarto a gente tem uma panela. Aí a criança tem que parar, pensar. Não, tia, a panela é para fazer comida. É o raciocínio. Não, a panela é para fazer comida. Não faz comida no quarto. No quarto a gente dorme. Onde é que a gente dorme? A gente dorme dentro do guarda-roupa? Não, tia, a gente dorme na cama. Na cama. E na cama, a gente usa o quê para quando a gente está com frio? Um lençol. Então, dessa forma que eu estava trabalhando, vocabulário de cada cômodo da casa. Então, eu comecei a perceber que isso aqui não estava dando certo mais. Que a criança não estava mais dando atenção. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe para o PowerPoint, porque o PowerPoint é um programa para criação de apresentação, que tem movimento, som, tudo isso. E fiz a Casa da Fono, que é um jogo que era como entrar na casa e tem vários cômodos. E nesses jogos dos cômodos eu coloquei, por exemplo, um jogo de memória,
que eu coloquei várias figuras tinha relação com esse cômodo. Em outros eu coloquei trilha com figuras que tinha relacionado a esse cômodo. E assim, nesses jogos, a criança vai assimilando a figura, o nome auditivo, e aí a criança ia identificando qual era a figura. Às vezes a criança olha e diz, não lembro, tia, qual é o nome? Que é uma criança que tem dificuldade de armazenar vocabulário. Começa com tra. Travesseiro. Então, eu dou o início, aí a criança consegue puxar lá na gavetinha do cérebro o vocabulário. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu vou virar aqui a câmera pro computador, tá? Tá bom. A gente tem 9 minutinhos, tá bom? Se cair, o que a gente vai fazer é voltar daí, tá bom? Aí quem quiser, volta com a gente, tá bom? Ó, aqui, por exemplo, é o início do meu jogo. Tudo criado no PowerPoint. Então, aqui, nessa janelinha, eu já falo que são 12 jogos em um, porque tem 12 jogos aqui, e aqui tem as instruções. Então, ó, clicou aqui na janela, vai abrir uma página que tem as instruções. Aí, aqui eu já falo que são 12 jogos. Quais são os tipos de jogos que tem? Jogo da memória, trilha, múltipla escolha. Então, entrando aqui, batendo aqui na porta, a gente entra na casa. Aqui tem os cômodos da casa. Então, aí eu perguntava, qual é o cômodo da casa que a gente vai brincar primeiro? Aí eu deixo a criança escolher. A sala. Clico aqui na sala, tem 2 jogos. Qual é o que você quer? Você quer esse jogo ou esse jogo? Quero esse. Então, aí a criança vem aqui. Aí aqui começa. O que não faz parte da sala? O que é aqui que está errado? O que é? A gente tem sofá na sala? Tem. Então, a gente aperta aqui. Tem um sofá na sala. Tem tapete na sala? Tem. E o que é isso? É uma panela. Não tem panela na sala, então é esse aqui que é o certo, porque não tem. Ok? Pula pro próximo. E assim vai. Vai seguindo. Esse jogo aqui é no mesmo esquema do que não faz parte. Então, deixa eu virar aqui pra mim. A criança tem que olhar essas figuras, assimilar qual dessas figuras não tem nada a ver com o cômodo que a gente está trabalhando, que é a sala. Então, olha aqui a dificuldade da criança. A criança tem que parar para prestar atenção que a gente está trabalhando no cômodo da sala, ver qual figura que tem na sala e qual que não tem na sala. E se são vocabulários que a criança tem dificuldade, ela ainda tem que acessar lá e pensar no nome da figura que não faz parte. Então, são coisas são jogos assim que a gente precisa parar para... Deixa eu apertar que apertei sem querer para sair. Então, a gente precisa prestar atenção que, por exemplo, esse jogo é um jogo, quem olha assim, trabalha cômodos da casa, vocabulário, mas tudo tem como que a gente utiliza esse jogo. Eita, que o WhatsApp tá pitando aqui. Tirei o volume. Então, um simples jogo que quem olha assim, tá, cômodos da casa, o que faz parte da casa, tá bom. E aí, eu vou jogar e vou mostrar só o que tem na casa e é isso? Todo nós como terapeutas, o que a criança precisa, mas para vocês que fazem os materiais para os terapeutas, o material de vocês físico, pode ter um vocabulário, categoria dos animais, das frutas, das roupas, vestuário. Mas aí vai do profissional como que vai utilizar esse material de vocês. Mas caso vocês forem vender para pais e mães, vocês já podem fazer um papelzinho de instrução, por exemplo. Esse material vocês podem usar para trabalhar cores, para trabalhar nomeação, para percepção visual, que precisa achar aquele exemplo do quebra-cabeça. Achar outra parte. Então, isso já vai ser um diferencial enorme. Entregar a solução do problema, né? Vocês fazerem material com algumas ideias de como utilizar.
Porque às vezes os pais compram o jogo achando bonitinho, porque tem os animais, porque tem as figuras, e compra e dá para a criança, mas não sabe como utilizar aquele material com a criança. Exatamente. Então, né? Então, quer que eu mostre mais um pouco desse jogo? Eu vou fazer o seguinte, só deixa eu ver o tempo aqui. Temos 5 minutos. Vamos fazer assim, ó. Vamos responder só a pergunta do ateliê, o ateliê Gato na Tuba. Aí a gente fecha a live e a gente volta de novo. E daí quem quiser voltar para conhecer melhor o jogo por dentro ali, tá? Aí a gente volta e volta quem quiser ver como é que é o jogo por dentro. Que daí a Lê vai mostrar o jogo e o que ela trabalha dentro do jogo, tá bom? Bom, o ateliê Gato na Tuba perguntou lá do quebra-cabeça e labirinto. Ela falou assim, as atividades para pequenos se encaixa quebra-cabeça e labirinto? Que faixa etária você indica o labirinto e o quebra-cabeça? Quebra-cabeça, como esse que você fez, de 2 partes, crianças de 1 ano e meio, 2 anos já conseguem associar. Mas é aquela coisa, a criança não vai associar por associar sozinha. Tudo é questão de estímulo. Se você não ensina para a criança, que a criança tem que juntar uma parte com a outra, a criança não vai fazer isso. Porque ela não vai saber para qual é a função daquele material. Então, sim, quebra-cabeça. Pode falar. Eu sempre falo assim, né? Que na verdade não tem uma idade, né? Porque como você falou, é assim, existe uma idade? Existe, porque até o Inmetro exige que se você tenha uma idade relacionada ao brinquedo para não gerar um problema de peça, de tamanho de peça, tudo aquele problema, mas é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais burocrática da lei, né? Mas, vamos supor, que nem você falou do quebra-cabeça. Ele é a partir de 1 ano e meio. Mas se a mãe ou quem estiver trabalhando com ele não souber explorar esse produto, ele não vai ter função nenhuma, né? Não vai fazer função nenhuma. Não tem. Se a mãe souber, com esse que nem a gente estava falando aqui, também sempre eu falo, manda junto uma explicação. Que aí a pessoa, ou por áudio, às vezes a mãe até vai gostar de você mandar lá por áudio lá no WhatsApp, falar, olha, nesse livro aqui que a gente está elaborando, a gente pode trabalhar isso. A mãe fala, nossa, nem imaginava que dava para trabalhar, sabe? E a mãe se sente até, tipo, assim, privilegiada de poder saber. Porque você deu algo a mais. Exatamente. Você deu algo a mais. Você apenas não dá um produto. Exatamente. Você pensa na criança que vai utilizar aquele produto. Então, já é uma coisa até mais para cativar ainda mais o cliente, né? Então, para a resposta, gato na tuba, é quem está trabalhando. Ó, a gente tem 1 minuto e 58, a gente vai fazer nosso print, tá bom? Marquem marquem a Lê, tá bom? E aí, quem quiser voltar com a gente para ela mostrar um pouco mais do jogo por dentro, que eu acho super interessante para quem quiser, né? Não percam a oportunidade de ver a Casa da Fome. Eu vou gratuito. Ó, eu vou até fazer a live, ó, o nosso print com um bebê hoje aqui, ó. Foi? Travou? Beleza, travou? Gente, eu vou fechar essa live aqui, tá bom? E já volto em 1 minutinho aqui com a próxima live com a Letícia mostrando a Casa da Fome. A Casa da Lê. Vamos? Já volto aí, gente. Tchau.